Boa noite, estamos ao vivo aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Expo Summit 2021, um evento que foi feito para você. Investir em imóvel é o bom negócio. Lembrando que esse evento, vocês estão aqui, sabem que é um evento 100% gratuito e digital. Um evento 100% digital, é um prazer imenso estar podendo apresentar aqui esse evento tão bem trabalhado, você tem acompanhado de perto tudo que vem acontecendo, toda a equipe. E peço para vocês que vocês chamem seus amigos e amigas, participem das palestras, das rodas de conversa. Hoje é apenas a abertura. O evento começa hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto, vai até o sábado, dia 7. Então, são 4 dias de evento. Hoje é apenas o início. Então, vocês podem ainda convidar as pessoas a se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, para participar do evento. Essa jornada, que começa hoje, vai abrir com chave de ouro, com o grande Silvio Meira, que vai dar o pontapé inicial, fazendo essa grande abertura. Não poderia ser melhor. Sou suspeito para falar, conheço o Silvio há décadas. Então, quem não conhece Silvio Meira, né? Então, foi um nome incrível para começar, dentre tantas pessoas bem legais que vão participar do evento. E lembrando que estamos seguindo todos os protocolos da OMS, né? Só eu estou de máscara aqui, sem máscara. Eu cheguei de máscara, tirei só nesse momento aqui para apresentar para vocês. E tentar seguindo todos os protocolos certinho para vocês, tá? E uma coisa bem interessante, gente, que tem uma associação chamada Amigos no Sertão, que faz um trabalho incrível. Eles arrecadam doações para pessoas em situação de vulnerabilidade da zona rural do sertão de Pernambuco, em locais de difíceis acessos para a chegada de ajuda humanitária. Então, é um trabalho incrível e o Expo Imóvel entrou nessa história, apoiou, está apoiando. Então, vocês podem doar a qualquer momento do evento. Já colocaram o QR Code aqui? Pronto, já tem o QR Code. Tem o QR Code aqui. Então, vocês podem doar qualquer valor durante todo o evento. Tá? Começando a partir de hoje, vai até o sábado. Qualquer momento, vocês podem doar através do QR Code. E também no Instagram do Expo Imóvel, vocês podem ver lá o número das contas. Tem conta do Banco do Brasil, do Itaú e o Pix. Então, quem não conseguir através do QR Code, vocês podem, através do Instagram, encontrar os contatos também. Tá certo? Então, Silvio Meira já está pronto. E tem um prazer e com uma alegria imensa. E vocês vão acompanhar um verdadeiro show, né? Não é só uma palestra. A gente sai com a cabeça fervilhando do conhecimento de tudo que Silvio Meira passa. Então, vai ser realmente incrível. Vou ficar aqui acompanhando também. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é só o início, gente. Então, sejam realmente bem-vindos e bem-vindas. Começou Expo Imóvel Summit 2021. Silvio Meira, a bola está contigo agora. Opa, Vitor, boa noite. Obrigado a todos e a todas. Queria agradecer pela presença de todo mundo aqui e pelo apoio que o Expo Imóvel está dando a Amigos no Sertão, essa turma que faz esse trabalho tão importante, tão relevante para algumas das comunidades mais distantes, mais em necessidade e mais desassistidas do nosso estado de Pernambuco. Eu queria compartilhar com vocês uma apresentação que eu preparei para esse nosso evento aqui de hoje. Está ela aqui do lado. Esse é meu cartão de visitas. silvio.meira.com é o meu blog. Vocês podem passar lá. Tudo que eu vou falar aqui está escrito lá em boa parte, de outras formas, em vários textos diferentes sobre inovação, transformação digital, tecnologias de informação e comunicação e o impacto dessas tecnologias nas empresas, nos mercados, na nossa vida pessoal. Esse aqui é meu Twitter, @SRLM. Esse QR Code aqui vocês podem ir direto para o meu Twitter e me seguir lá. Eu falo das mesmas coisas que eu falo no blog, só que todo dia e às vezes várias vezes por dia. Essa é a TDS Company, eu sou o cientista-chefe lá, a gente trabalha com transformação digital de negócios de todos os portes e eu sou professor extraordinário de estratégia na Cesar School, onde no Porto Digital a gente tem graduação, mestrado e doutorado em computação e design.
O que eu vou falar aqui hoje é sobre transformação digital no mundo inteiro. No mercado imobiliário, a gente vai olhar para o mercado imobiliário como uma faceta de um mundo que está mudando e que está mudando muito rapidamente, que vem mudando muito rapidamente há muito tempo, e talvez até imperceptivelmente para muita gente durante muito tempo. Agora, na pandemia, essa mudança se agudizou e a gente começou a percebê-la de uma outra forma, completamente mais radical, talvez. E já que a gente vai falar de transformação digital, e como transformação digital, como vocês verão, é inovação, eu vou me dedicar primeiro aqui a gente definir o que é inovação. Eu vou começar dizendo que inovação não é tecnologia. Inovação não é a gente trazer mais tecnologia para o nosso negócio. Talvez até a gente precise de tecnologia, mas inovação não é a mesma coisa que tecnologia. E o exemplo que a gente tem para mostrar aqui é um exemplo antigo, um exemplo do século XIX. Isso aqui é uma fábrica de gelo, né, num lago ao norte de Boston, com um arado aqui cortante, né, com pessoas que têm cravos de ferro nos sapatos, que vão dirigir esse arado ali atrás, um condutor da força motriz do arado, que é esse cavalo aqui, né, 1880, 1890. A gente não tinha, obviamente, freezers, como vocês estão vendo aí, já que a gente está minerando gelo no lago, né, isso é uma atividade padrão de indústria nessa época nos Estados Unidos, na região mais fria. E, obviamente, o cavalo tem cascos aqui especiais, tem ferraduras especiais que servem para ele ter tração aí nesse lago de gelo, que já foi cortado aqui, vamos dizer assim, na vertical, e está sendo cortado agora na horizontal para fazer esses blocos de gelo aqui, né? Para extrair esses blocos de gelo. Então, nós estamos falando de mineração de gelo. Por mais incrível que pareça, esse gelo que a gente está vendo aqui era posto em navios, o gelo coberto com pó de serra, né, que também existia abundantemente na região, que era uma região madeireira dos Estados Unidos antigamente. Isso vinha, pensem, e não é mentira, não estou inventando isso agora, está nas crônicas até o começo do século XX, esse era o caso aqui no Brasil. Isso vinha para lugares como Belém do Pará, Recife, Rio de Janeiro, Calcutá, na Índia. Né? Saía gelo dos Estados Unidos para a Índia, para refrigerar bebidas, para preservar alimentos e para fazer sorvete. Tinha festas especiais quando chegava o navio de gelo. Isso deu origem, obviamente, ao que a gente podia chamar da caixa de gelo nas casas. Né? Como é que eu vou usar o gelo que eu compro da fábrica de gelo, que ali era uma mina, para colocar dentro de uma caixa na qual eu também boto ovos, leite, bebidas, vinho e assim por diante. E isso fica gelado. Foi isso que deu origem à geladeira, um dispositivo caseiro capaz de usar energia vinda de gás, de querosene ou de eletricidade para fabricar gelo ele mesmo. Aqui as caçambas de gelo dessa geladeira primeira aqui, que tinha pouquíssima coisa diferente do icebox, né, da caixa de gelo. As primeiras geladeiras, como a gente conhece hoje, elas têm exatamente 7 décadas. Essa daqui, inclusive, foi fabricada originalmente, e nesse lançamento aqui, era a geladeira do futuro, né? Years Ahead, vocês estão vendo aqui embaixo. Essa geladeira era fabricada por uma fábrica de caminhões e tratores, né? International Harvester, como vocês estão vendo a logomarca dela aqui. E vejam que nos últimos 70 anos, a geladeira, do ponto de vista de formato interno, do que ela armazena, do que ela faz, ela não mudou absolutamente nada. Né? A geladeira é exatamente o mesmo. E, claro, nós não mudamos muito os usos que nós fazemos para a geladeira, mas essa tecnologia de refrigeração, ao contrário daquela outra que nós estávamos vendo, que era minerada no lago, né, os blocos de gelo, que só existiam, obviamente, no inverno e que não interessavam muito lá onde eles estavam. Né? Tem que ser mandado para lugares que eram quentes, como Recife, por exemplo. A existência da geladeira e, principalmente, a existência do compressor da geladeira e do sistema de refrigeração que era movido pelo compressor mudou completamente os hábitos das pessoas no uso da tecnologia para refrigerar e preservar alimentos. Tecnologia como base para um processo de evolução de comportamento. Inovação é evolução de comportamentos. Isso não é novidade, não aconteceu hoje, e era descrito, por exemplo, desde Schumpeter, na teoria do desenvolvimento econômico,
publicada lá em 1912. Não é uma coisa nem que precisou de geladeira para ser definida. Já existia o conceito muito antes, e se a gente pudesse, de uma certa forma, sumarizar esse livro em um slide, que é impossível, mas nós não estamos num curso de teoria econômica e muito menos de teoria da inovação aqui, logo a gente pode tomar essa liberdade, a gente podia dizer que esse processo contínuo de renovação e evolução que a sociedade vive é um processo de destruição criativa permanente dos fluxos socioeconômicos, onde aparecem novas combinações de fatores de produção que criam novos métodos de produção de qualquer coisa, novos produtos e serviços, novos mercados, novos fornecedores, novas cadeias de fornecedores inteiras, o que acaba demandando novos métodos de organização, novas formas de organização das empresas. Essa combinação de coisas é o que nos permite definir inovação como sendo a mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Só há inovação quando os fornecedores propõem alguma coisa e os consumidores aceitam e querem pagar por isso, de alguma forma, nem que seja com o seu tempo usando aquele produto e serviço, eventualmente até gratuito, ou quando os consumidores demandam uma mudança nas plataformas que permitem, que habilitam certos tipos de comportamento e os fornecedores conseguem entregar isso. Mas nós estamos falando de mudança no comportamento de fornecedores e consumidores de qualquer coisa no mercado e as pessoas como agentes dessa mudança. Só para a gente dar uma ideia de 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, essa é a Quinta Avenida em Nova York, em 1900, e o único carro está dentro desse circo. No ano de 1903, que foi quando Ford fundou a Ford Motor Company, foram vendidos 11 mil veículos nos Estados Unidos. 10 anos depois, e vejam que há 10 anos entre fundar a Ford e criar a primeira linha de produção de automóveis, 10 anos depois, em 1913, Ford tinha montado a sua linha famosa da segunda revolução industrial, ou terceira, se você quiser, dependendo como você medir, para diminuir o tempo de montagem de um carro, de praticamente 1 dia e meio de trabalho para 2 horas de trabalho. Ao invés de montar um carro em 1 dia e meio, montar um carro em 2 horas. A consequência é que em 1913 havia um cavalo puxando uma carruagem na Quinta Avenida. Nesse ano de 1913, os Estados Unidos venderam 300 vezes mais carros do que em 1903. Rupturas acontecem desde sempre. 300 vezes mais em 10 anos é uma curva exponencial. Isso não começou a acontecer por causa da internet. Está acontecendo no mundo desde sempre, em múltiplos mercados, em múltiplos cenários e com múltiplas tecnologias. Agora está acontecendo no digital, mas já aconteceu antes. Esse texto aqui é sobre o dia que o cavalo perdeu seu emprego por causa da linha de montagem. Olha a foto dela aqui, a linha de montagem original, inclusive, que era o quê, essa linha de montagem? Um novo método de produção, com novos fornecedores, uma nova cadeia de valor, demandando novas formas de organização dos mercados, inclusive, com a chegada de reguladores, de Detran, de sinais de trânsito, de mão no trânsito, quem vai para um lado, quem vai para o outro, de que lado da rua, e assim por diante. E não foi só o cavalo que perdeu o emprego por causa disso. Quando a gente olha para essa imagem, que é de antes dessa revolução, logo antes da revolução, o cavalo perdendo emprego tirou o emprego dos carroceiros, fabricantes de carruagens, tratadores de animais, ferradores de roda, ferradores de animais, ferreiros, criadores de cavalo, limpadores de rua e assim por diante. Um verdadeiro cataclismo no mercado, e é por isso que a gente chama isso de destruição criativa. Destruição criativa é um processo de inovação radical. E agora, ao nosso redor, há uma destruição criativa nos fluxos socioeconômicos, demandando novas formas de organização. Esse tweet aqui é um resumo que eu fiz no dia 8 de novembro de 2019, foi o último Web Summit presencial que teve, do que tinha acontecido naquele fim de novembro, lá em Lisboa. Pequeno resumo. Estamos saindo da era das ideias e da ingenuidade digital para um tempo de performance e resultados digitais de criação, agregação e captura de valor e em escala. O foco é execução
com responsabilidade e respeito às pessoas. De uma certa forma, a gente já entende o suficiente desse espaço digital para ter acabado com o faroeste. É como se as regras, as leis fundamentais, os entendimentos de como funciona tivessem chegado. E não é à toa, porque já são 50 anos de evolução digital, com as redes digitais privadas na década de 70, dos grandes bancos, das primeiras trocas de documentos via redes digitais privadas, com a chegada da internet comercial em 1995, os negócios em rede começando nessa década de 1990, 2010, e-commerce é daqui de 1994, é o ano de criação da Amazon. A era de ecossistemas digitais começa no começo desse milênio, a partir de 2000, né, nuvens computacionais, criando as bases para a gente formar ou criar ou desenvolver grandes plataformas digitais que habilitam ecossistemas competitivos, um processo de transformação digital das empresas de todos os mercados, nessa década, mais intensamente, que nós acabamos de viver, de 2010 a 2020, e partindo para um universo onde ainda há um processo muito intenso de transformação digital, mas aonde a gente começa a ver ecossistemas de plataformas digitais sendo estabelecidas a partir de coisas que foram criadas há basicamente 15 anos. Que coisas são essas? Nessa revolução de 50 anos, tem um ano particular, em 2006, que criou as bases, ou onde foram criadas as bases, para quase tudo que a gente está vendo agora, que é revolucionário mesmo. A primeira base é a história da nuvem computacional. De repente, infraestruturas e serviços de comunicação e computação, como capacidade de processamento de informação, capacidade de processamento de dados ou de comunicação, ficaram disponíveis remotamente, através da internet, para quem quisesse usar. Você não vai pedir a identidade de ninguém, basicamente, basta ter um cartão de crédito, para ser usado como serviço e ser pago por volume de uso. Isso significa que você, de repente, para criar um novo negócio, uma startup, você não precisa investir numa central de processamento de dados, computadores, sistemas de refrigeração, geração de energia, segurança física, segurança digital básica, né? Nada disso. De repente, computação é um serviço, comunicação também. Mas um outro fator foi essencial também no mesmo ano. Aparecem smartphones e, ao invés de informatizar as empresas nos seus computadores centrais ou as mesas e balcões para as pessoas trabalharem neles, eu informatizo diretamente as pessoas. As pessoas passam a fazer parte daquele fluxo socioeconômico que sofre uma destruição criativa mais ou menos permanente. E, de repente, a possibilidade de radicalizar esse processo de inovação socioeconômica foi magnificada dramaticamente. Por quê? Porque qualquer um podia, basicamente, usando ferramentas de software e de hardware que estão disponíveis na rede, construir coisas, colando capacidades que, de repente, colocavam dentro do smartphone um mapa construído coletivamente dentro do carro de qualquer pessoa, ou um sistema para pedir um motorista particular naquele devido espaço-tempo, onde você está usando um carro compartilhado para ir do ponto A para o ponto B. A existência dessas novas funcionalidades na sociedade vem diretamente da disponibilidade de nuvens, computação como serviço, e da informatização das pessoas. Smartphones na mão de muita gente. No mundo, são 50% das pessoas com smartphones. No Brasil, são 75% das pessoas com smartphones. É muita gente. Significa quase que a gente poderia dizer que quase todo adulto brasileiro está mais ou menos conectado na internet. E isso não é pouca coisa, porque smartphones só têm 15 anos. É óbvio que isso criou novas formas de articulação, novos métodos de produção e novos hábitos de consumo. Isso é um processo de inovação radical ao nosso redor. O que foi que Covid-19 fez nesse contexto que já vinha assim tão acelerado? Suprimiu o espaço físico. De repente, um número muito grande de situações onde a gente podia resolver problemas no espaço físico, desde ir presencialmente a um restaurante, ir para a universidade ou para a escola, ir para o médico,
ou ir trabalhar, por exemplo, não pôde mais ser feito, essa situação não pôde mais ser resolvida usando a dimensão física do espaço. A gente teve que ir para a dimensão digital. E tivemos que mudar hábitos. O tempo mediano para a gente estabelecer um novo hábito em caráter definitivo, são pesquisas realizadas na Europa, esse tempo mediano são 66 dias. O mínimo, como vocês estão vendo aí, é 18, o máximo é 254. Então, nós estamos num ambiente, num espaço-tempo, onde muita gente passou, e tem gente que ainda passa, tempo sem estar presencialmente em algum lugar físico. Está lá virtualmente, como eu estou aqui com vocês agora, como todos nós estamos juntos, sem precisar estar fisicamente no mesmo espaço. De repente, aconteceu coisas como essa. O e-commerce brasileiro levou 25 anos, de 1995 a 2019, para sair de 0 para 6% do varejo total. Em um ano, 2020, ele cresceu 75% e saiu de 6% para 11% em números arredondados do varejo total. Quem não estava prestando atenção no que estava acontecendo entre 0% e 6%, nos sistemas que estavam sendo desenvolvidos, nos modelos de negócios que estavam sendo testados, nas novas plataformas que estavam sendo criadas, nos hábitos que vinham sendo estabelecidos, não conseguiu acompanhar essa curva aqui e muitas das pessoas, muitas das organizações, talvez tenham se perdido para sempre aqui. Esse foi um grande salto de inovação. A supressão do espaço físico e a disponibilidade de plataformas digitais para execução de funções socioeconômicas que, de repente, podiam ser realizadas sem o espaço físico integralmente, mas usando parcialmente o espaço digital, provocou uma mudança nos hábitos das pessoas no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. A gente pôde comprar alface online porque os supermercados passaram a vender alface online, mas não só, passaram a aprender a embalar e entregar de forma mais ou menos apropriada alface no ambiente físico das nossas casas. Para a gente ter uma ideia do que isso significou para muita gente, essa declaração é do presidente da Confederação Nacional dos Diretores Logísticos, dos diretores lojistas, desculpa. Uma aceleração de mudança de hábito, de usar a internet e fazer compras via remota. E uma antecipação de quase 20 anos na percepção dele. Antecipação nos comportamentos digitais no varejo. Aquele salto do e-commerce. Na opinião dele, aquele salto levaria mais 20 anos para acontecer e aconteceu em um. Globalmente, qual é a percepção? 43% dos executivos de nível C consultados acham que houve uma aceleração de 1 a 4 anos nos seus mercados, não é, nas suas empresas, 27% de 5 a 9 anos e 1 em cada 4 acha que houve uma aceleração de 10 anos ou mais, que é o tipo de aceleração vista pela Confederação Nacional de Diretores Lojistas aqui no Brasil. 97% dos executivos consultados acham que a pandemia acelerou os comportamentos digitais nos seus mercados por uma média de 6 anos. Isso é muito tempo, porque significa basicamente que nós estamos em 2025, 26, 27 agora, talvez. É uma aceleração muito grande. É como se houvesse e houve uma ruptura nos mercados. E uma ruptura que causou pelo menos uma tendência irreversível. E essa tendência é que mercados, empresas, times e pessoas estão numa transição do físico não para o digital, mas uma transição do físico para o próprio físico, só que aumentado, habilitado e estendido pelo digital, e os dois, físico e digital, orquestrados no espaço social em tempo quase real. Um tempo que não precisa ser agora para fazer tudo, no mesmo hora que a gente está fazendo, mas não pode demorar muito. Essas novas dimensões do espaço, que costumava ser só físico, agora tem uma dimensão digital,
por onde nós entramos no espaço digital cada vez mais frequentemente, e uma dimensão social, que articula essas outras duas dimensões como parte desse espaço único, uno, digital, no qual nós passamos a viver cada vez mais intensamente agora. Essa curva aqui é a curva que as empresas têm que fazer para sair de um comportamento mais analógico, mais propriamente físico, para um comportamento cada vez mais digital, que considera de forma mais intensa, mais ampla, as dimensões digitais e sociais do espaço como um todo. Para mim, o digital é uma grande parte dos novos normais. Sem entrar em detalhes de se certos comportamentos específicos mudaram para a forma tal ou para a forma qual, aqui e ali, essa mudança veio para ficar. Ela é uma tendência irreversível que está se afirmando em caráter mais ou menos definitivo. Tem outra tendência quase irreversível, que eu acho, que está chegando. Talvez não tenha chegado ainda de vez para todos os tipos de trabalho que podem ser realizados de forma distribuída, mas que é uma grande parte do trabalho que pode ser realizado de forma distribuída, e nem todo trabalho pode, como nós sabemos, será cada vez mais híbrido. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se o lugar era um local físico definido, de repente a gente pode distribuir o trabalho por cada vez mais lugares. Se a performance das pessoas era quase só dependente delas, como performance analógica, física de cada um de nós, o componente digital da performance de cada um de nós é cada vez mais evidente. Por fim, os contratos, que costumavam ser unicamente de uma pessoa com uma empresa, são cada vez mais múltiplos, e a gente está vendo uma tendência global de empresas funcionarem cada vez mais como mercados de trabalho e pessoas trabalharem cada vez mais em mais de uma empresa. Essa mudança do local analógico único para o distribuído digital múltiplo, e obviamente ela não é uma linha suave como essa que eu estou mostrando aqui, quer dizer que o trabalho será cada vez mais híbrido. Não necessariamente remoto, mas cada vez mais híbrido. Pode ser, por exemplo, completamente físico num certo local, mas cada vez mais auxiliado por ferramentas digitais. Eu escrevi sobre isso lá no blog, nesse texto aqui, duas tendências irreversíveis agora, está nesse QR Code aqui, e se vocês forem só no endereço silvio.meira.com, é só perguntar tendências na caixa de busca, que o primeiro texto que volta é exatamente esse aí. Se a gente pudesse resumir o que vai acontecer nos anos 20, é mais ou menos o seguinte: do ponto de vista de informação, se ela não existe online, é porque o seu negócio não existe, não é porque a informação não existe. Do ponto de vista de comunicação, vivemos numa ecologia de informação global. Prepare-se para ser, no mínimo, glocal. Pensar globalmente, agir localmente. Do ponto de vista de todos os mercados, eu já falei antes, nós vamos viver num mundo digital, composto do físico, do digital e do social articulados entre si. Isso vai exigir de todos nós processos de adaptação. Inovação é adaptação, mudança de comportamento, mudança de parte do nosso DNA competitivo como empresas. Isso vai exigir de nós um processo de evolução, a troca de uma parte mais significativa do nosso DNA, inclusive. DNA competitivo, ou DNA comportamental como usuário. No fim, isso vai exigir de muitos de nós uma transformação, uma mudança radical, uma mudança dramática nos fundamentos que nós usamos para competir nos mercados. Porque, como a gente estava, do ponto de vista analógico, a gente não vai conseguir continuar competindo. Transformação digital é a combinação de duas coisas. A primeira, a gente já viu, inovação. Só que inovação digital, naquele espaço físico, digital e social. E é quase a mesma coisa, mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, mas só que agora usando plataformas digitais para habilitar e fomentar novos comportamentos das empresas e das pessoas. E a inovação digital
combinada com transformação estratégica, uma mudança radical na nossa estratégia, na nossa forma de entender o porquê, para quem, quando, onde, com quem e, finalmente, como criar, entregar e capturar valor no nosso mercado. A combinação de transformação estratégica com inovação digital é o que é transformação digital. Mudança radical, usando plataformas digitais como mecanismos para habilitar essa mudança, combinado com a transformação da estratégia dos nossos negócios. E eu não estou falando de digitalização. Digitalização é trazer novas ferramentas digitais para dentro do meu negócio e manter o negócio funcionando como ele era, só que com a capa digital sobre certos processos. A gente está falando de transformação digital, onde a palavra maior e que mais importa é a mudança nos nossos modelos de negócio e nos nossos processos de criação, de entrega e de captura de valor, consequentemente mexendo na arquitetura e na organização da empresa, do negócio em si e nos mecanismos de tomada e execução de decisões. Isso é uma mudança radical nesses fundamentos dos processos de criação, entrega e captura de valor em todos os tipos de organização, porque o que está mudando não é uma organização ou outra, são os mercados, onde as bases analógicas ou analógicas digitalizadas, aquela capa digital em cima de processos analógicos, está sendo trocada por plataformas digitais em rede, redefinindo mercados e não só mudando empresas. Plataformas, para a gente dar uma definição rápida também, são camadas de infraestrutura e serviços digitais, naquele espaço físico, digital e social, associadas a sistemas de governança que habilitam múltiplos agentes a participar de redes de criação de valor em benefício próprio e do ecossistema competitivo habilitado pela plataforma. Plataformas causam rupturas. Rupturas são fenômenos que acontecem quando novas tecnologias habilitam novos modelos de negócios assimétricos demais, que são aqueles que migram valor entre mercados. E essas tecnologias que habilitam essas mudanças mais dramáticas nos mercados, elas nem tentam, elas nem são, não há nem tentativas pelos incumbentes, por quem já estava no mercado, de usá-las, porque eles não estão entendendo o que é que está acontecendo. Os modelos de negócios emergentes evoluem rapidamente e, de repente, aí já é futuro. E o que é rapidamente aqui? Pode ser décadas. Se esse ponto aqui for 1995, a chegada da internet comercial no Brasil, e a curva for sobre e-commerce, ela vai basicamente perto do chão até 2019, quando, de repente, ela começa a crescer de forma perceptível, mas ela era uma exponencial desde lá de trás. Crescia 100%, 200% por ano. Só que crescia sob uma base minúscula e ninguém prestava atenção. Qualquer coisa crescendo 100%, 200% por ano é uma mudança dramática, é uma ruptura em potencial em qualquer mercado. Plataformas causam rupturas. Transformação digital é uma ruptura de grande porte, de muito grande porte, que pode mudar tudo ao nosso redor. E a casa é uma plataforma, desde sempre. Lá no Neolítico, quando a gente começou a construir casas, a gente se fixou nas casas. As casas, primeiro nas fazendas, depois nos arruados, depois nas vilas, nas cidades, e a gente mudou o mundo. A noção de casa e de agregados de casas, que são cidades, vai acabar trazendo para as cidades e tirando do campo 80% a 90% da população da Terra, se não mais. Nos países mais desenvolvidos, menos de 5% da população mora no campo. Então, a casa é uma plataforma de transformação radical que está com a gente desde que a gente resolveu parar, domesticar animais e plantas e ter um teto para nos proteger.
a casa é uma plataforma. Mas ela é uma plataforma para quê? Se a gente olhar, isso aqui é a porcentagem de dias de trabalho a partir de casa nos Estados Unidos, antes de Covid, 5%, pois tem maio de 2020, junho de 2020, chegou a 64% de todo o trabalho feito nos Estados Unidos era feito a partir de casa ou remotamente. Se estabeleceu aqui mais ou menos perto de 50% entre julho e dezembro de 2020. Subiu de novo aqui quando teve um repique da pandemia para 53%, 54% em janeiro. E os empregadores querem que volte para 20%. Os trabalhadores não querem fazer exatamente isso. Os trabalhadores querem pelo menos 40% dos dias trabalhados no lugar onde eles, trabalhadores, quiserem. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar em algum lugar entre aqui e aqui. Isso é uma parte daquela mudança do trabalho híbrido que tem a casa envolvida no trabalho híbrido de uma outra forma completamente diferente, porque casas não foram projetadas para a gente trabalhar lá ou aqui. E eu estou agora trabalhando de casa. Quais são os cenários para esse futuro se a gente olhar para casa? E se a gente olhar de uma forma mais ampla para casa? Vamos pegar um cenário de futuros digitais para as casas, criado em 1999, por David Gunn, Barlow e Venables. Casas inteligentes vão além da automação das tarefas domésticas de rotina e dos serviços de proteção, segurança e controle ambiental. Novas tecnologias de informação e comunicação proporcionam uma infraestrutura que pode suportar um vasto leque de novas atividades no lar, desde compra, finanças e trabalho até aprendizagem, entretenimento e serviços de apoio à saúde. 1999. A gente ainda tinha internet de escada em todo canto do mundo, não era nem banda larga ainda. Smartphones, como a gente viu, só em 2006, na mão da maioria das pessoas, nem da maioria ainda das pessoas no mundo não chegou ainda, mas na mão de muita gente 10 anos depois, em 2015. Isso é um cenário da casa de 1999, que talvez chegue agora com a internet das coisas. Por quê? Porque a internet das coisas pode ser a internet das casas. 5G é a tecnologia para habilitar a internet das coisas e o impacto de 5G não vai ser no smartphone nas nossas mãos. A gente não precisa exatamente de 5G no smartphone, mas, por exemplo, 5G vai permitir a conexão de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado ao redor das torres de rádio da tecnologia 5G. 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado pode querer dizer todas as portas, todas as luzes, todos os fogões, todas as geladeiras e, óbvio, todos os carros, sinais de trânsito, as tampas dos bueiros das ruas e assim por diante. Tem um mundo de cenários para a gente construir. O impacto de 5G é potencialmente imenso. O impacto previsto para 5G é 13 trilhões de dólares por ano daqui a 15 anos, em 2035. 13 trilhões de dólares de impacto por ano. Isso é da ordem de magnitude das economias dos Estados Unidos, da Europa ou da China. E essa linha maior de mais impacto aqui, está marcada pela minha seta, é exatamente na indústria, na conexão das coisas que a indústria produz de volta à indústria para transformar produtos em serviços. É o maior impacto de 5G, é quase 1/3 desse impacto total, é a gente conectar coisas que vão estar, inclusive, dentro das casas. Dentro das casas, talvez fazendo coisas como essa daqui. Eu clico na tela de alguma coisa e isso pode ser a única forma de abrir uma torneira. Eu clico no controle digital de algum negócio, ou não clique em nada e muda a temperatura, muda a umidade, fecha-se e abre janelas, habilita-se portas e assim por diante. As dinâmicas envolvidas são potencialmente uma infinidade para controlar quase tudo que a gente quiser. Com um problema dramático. Se eu tiver que controlar e aprender a controlar tudo dentro da minha casa, ela vai virar um computador. E eu não quero controlar uma casa como se ela fosse um computador. Eu quero que a casa se resolva. Ela se resolva para mim. Eu não quero programar a casa. E aí talvez a gente precisasse usar uma outra ideia sobre o que é que pode ser a casa de amanhã. Não será apenas um lugar para se viver,
mas uma plataforma de serviços e experiências fornecidos por um ecossistema integrado de tecnologias. Farquharson, Lee e Gartner. Estados Unidos, 2020. Isso aqui parece muito mais com a casa que a gente iria querer. E é ainda mais por causa disso aqui. Ó. A casa que a gente tem hoje é uma casa elétrica. Ela tem dispositivos que têm funções pré-determinadas, como liquidificador, máquina de lavar roupa e assim por diante. E o meu envolvimento para fazer com que essa casa funcione é muito alto. Eu tenho que controlar tudo, na realidade. As coisas só funcionam se eu apertar um botão, se eu colocar uma coisa na tomada e por aí vai. Se a gente pensar numa casa que é customizada para a gente, o meu envolvimento continua alto, mas agora eu tenho dispositivos dentro da casa que podem aprender e que têm capacidades adaptativas. Se a gente for para uma casa proativa, eu começo a me envolver menos com as funcionalidades da casa e eu tenho uma inteligência artificial, esse é o cenário desse paper, com o mesmo nível ou capacidade de processamento de informação, mas não de tomada de decisão, de seres humanos. Um envolvimento ainda menor na casa, baixo meu, é se essa capacidade de processamento de informação for maior do que a capacidade que nós, como humanos temos. E aí nós não precisamos interferir muito e a casa toma decisões sozinha sobre o que é que tem que acontecer lá dentro, a nosso, esperamos, favor. E, por fim, tem o que se chama, nesse cenário, da casa companheira, da casa robótica, da casa que age quase sozinho. Nós não temos envolvimento relevante para que ela funcione, e ela é um companheiro físico dos seus habitantes. Essa é a casa do amanhã, a casa do futuro, a casa que talvez a gente traga do futuro para o presente. Se a casa for essa, paredes, janelas, telhados e cercas não vão proteger a nossa casa de invasões virtuais e outras intrusões não físicas, porque vai chegar gente pela dimensão digital dentro da nossa casa. E o regramento jurídico, por exemplo, a LGPD, Legislação Brasileira de Proteção de Dados Pessoais, não vai salvaguardar a privacidade do domicílio em um ambiente baseado em dados, porque ele diz que tem que ser privatizado, mas ele não garante a privacidade. O que vai garantir é o uso e desenvolvimento seguro das tecnologias que a gente vai ter dentro de casa. A gente ainda vai ter muita história para contar sobre isso aqui, porque tem muita gente interessada na informação dos outros. Quando as casas estiverem na rede, vai ter muito mais coisa para você tirar de alguém do ponto de vista digital. Quais são as tendências que a gente tem se a gente olha para frente e abandona um pouco esses cenários? A gente já tem uma economia digital, cada vez mais com as pessoas online, não só para trabalhar, mas para se divertir, para jogar. Tem uma economia de compartilhamento cada vez maior. Tem uma popularidade cada vez maior do trabalho remoto. Por outro lado, existe um número muito grande de mudanças nas tecnologias construtivas. Prédios inteligentes, casas conectadas, inovações de produtos e serviços para dentro das casas, construção modular, pré-fabricação, sistemas integrados para as casas, colaboração digital no processo construtivo, vendas diretas da incorporadora ou da construtora direto para a pessoa no fim, marketplaces digitais de imóveis, assim como marketplace digital de quase qualquer outra coisa, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, há outras forças em ação. Por exemplo, a diminuição do tamanho da família, em número de membros. Uma população mais velha, que existem novos designs de experiências para dentro da casa. Múltiplas gerações vivendo juntas. Isso não era comum. Foi muito comum no passado, quando a casa era de todos. Depois a casa se fragmentou, ou a unidade familiar se fragmentou. E agora ela começa a se unir de novo por um número variado de razões. Aliás, a gente viu isso na pandemia. E aí tem os cenários de como construir uma casa, que não precisa ser só de concreto, como essa em Delft, na Holanda. Essa é na Universidade de Delft, essa é uma casa 3D impressa em concreto.
Se a gente for pensar em impressão e for pensar na casa do amanhã, a gente pode pensar em outras casas totalmente diferentes, como essa daqui. Essa é a casa Tecla. Ela é feita e impressa de terra, em terra. Ela tem 60 metros quadrados, que foram impressos em 200 horas, é do Mario Cucinella Architects, junto com uma empresa chamada WASP, perto de Torino, na Itália. Ela é literalmente impressa por um robô a partir de material do terreno onde ela é construída. E ela não é uma casa qualquer, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. E veja que ela não usa a casa quadradinha como a gente conhece. O design é feito para ser impresso. É ao contrário de você colocar uma casa como a gente conhece e colocar para ser impressa. Era como se você estivesse digitalizando a moradia e não transformando não só a moradia, mas o processo construtivo da casa como um todo. E ela está exatamente do lado de uma casa que vem lá do século XIII, XIV, por ali, ou antes até. Mas a casa é que plataforma? Para a gente começar a ir para os últimos estágios da nossa conversa aqui. Se a gente olhar para a casa como casa, tem 6 novos tipos de casa. A casa que a gente pode comprar de forma mais econômica é a transformação do custo da casa, não necessariamente do preço. É a transformação do impacto ambiental da casa. É a flexibilidade ou flexibilização da casa como moradia. É a casa como saúde. É a casa como estilo. E é a casa como sistema, como ambiente ou plataforma compartilhada. E talvez a gente pudesse ter várias dessas coisas ao mesmo tempo. Uma casa que eu posso pagar, uma casa que é ambientalmente sustentável, é flexível e é saudável. Talvez eu não me preocupe muito com estilo e talvez eu não queira compartilhar a minha casa, por uma razão ou por outra. Talvez eu queira. E se eu quisesse, aí a casa vira realmente digital. E a gente não precisa pensar nos Airbnb de compartilhamento de casas, que no fim eles viraram uma coisa muito diferente disso. Mas há uma variedade muito grande de aplicativos digitais de suporte a uma vida compartilhada, para incentivar ambientes de comunicação entre pessoas, para a formação de comunidades que compartilham bens que são usados ocasionalmente, inclusive casas, mas podem ser bicicletas, aspiradores de pó e máquinas de lavar. Nesse sentido em particular, informação, junto ou separado da casa, é uma plataforma em si. Se a gente olhar, desde que a gente começou, por exemplo, ouvir falar em Android Operating System como sistema operacional para carros, né? Como é que eu boto o sistema operacional de um celular, Android ou iOS, dentro de um carro? Enfim, Google, junto com a Volvo, fizeram isso. Você tem agora um sistema operacional dentro de um carro. Volvo Polestar. Não é multimídia, é um sistema operacional com um computador dentro do carro, transformando o carro numa plataforma digital, móvel, programável. E isso com todo... A gente não precisa entender esse desenho aqui, né, esse diagrama, mas o que nós estamos falando é que aqui para dentro está o carro como motor, freio, assim por diante, e aqui está o carro, nesse lado mais direito da imagem, o carro como entretenimento. E veja que já há conexões entre os dois, e essas conexões podem ser tornadas muito mais profundas. O carro como uma plataforma programável. Talvez a gente possa pensar no médio prazo, na casa como uma plataforma programável. No processo inteiro de chegar na casa como uma plataforma programável. A casa como parte de uma plataforma de compartilhamento, de venda, de aluguel, de outros tipos de transação. Porque a gente já está fazendo isso no carro. Aquela casa do cenário que, aspas, pensa sozinha, ela dentro do carro já tem uma versão muito mais radical do que Google está fazendo com a Volvo. Com a Fiat Chrysler, isso é uma van pacífica da Chrysler, Google tem táxis completamente autônomos rodando em Phoenix, no Arizona. Totalmente sem motorista, você pede por um aplicativo, assina como se fosse
o aplicativo de compartilhamento de qualquer tipo de táxi ou de veículos com motorista, e você tem um carro que leva você para qualquer lugar. Eu escrevi um longo texto no meu blog chamado Olha um Carro Compartilhado Autônomo, que vocês podem capturar nesse QR Code e ir lá ver, e eu conto a história todinha e o vídeo desse carro, feito, aliás, por um brasileiro que sai comentando a viagem, está lá dentro desse texto do blog. Nós estamos falando de rupturas. Em tempos de ruptura, transformar, substituir, melhorar. A gente melhorar a performance que a gente vinha carregando do passado para o presente não vai resolver nossos problemas de competitividade. Nós vamos ter que trazer performances do futuro para o presente. Nós vamos ter que fazer um de para. O começo de um processo de transformação digital é aumento da agilidade e da eficiência do negócio, melhoria da experiência do consumidor, aumento da nossa competitividade como negócio e otimização do nosso modelo do negócio para a gente se preparar para ir para o futuro, não é para continuar competindo no presente. O presente vai se acabar, sempre. Todo presente vira passado. Nós temos que trazer futuros para o presente. O para de um processo de transformação digital é mudança radical na agilidade e na eficiência do negócio, transformação da experiência do competidor e da competitividade do negócio e, consequentemente, o desenho de novas formas de organização ao redor de novos modelos de negócio que nós só vamos descobrir experimentalmente. Não há formas certas, corretas, de criar novos modelos de negócio. Esse é um processo experimental e, do ponto de vista de espaços como o espaço imobiliário, onde cada país tem um conjunto de regramentos, um espaço regulatório diferente, vai ser por experimentação de hipóteses minimamente viáveis, como estratégias e modelos de negócios que nós vamos tentar mudar o mundo ao nosso redor. Se o processo de transformação é um de para, quais são os caminhos entre os dois? Em 3 pontos simples. Primeiro é definir e evoluir uma visão estratégica de negócio digital. Aliás, digital não, figital. Da gente pensar em serviços digitais, aí sim, e sociais, para a competitividade, dentro daquele espaço definido pelas dimensões física, digital e social, do e no negócio, serviços digitais do negócio e no negócio como um todo. Só há um tipo de negócio daqui para frente e ele é figital, habita aquele espaço que a gente descreveu antes aqui. A gente tem que investir em talento para estratégias figitais, de gestão de produtos e serviços e sistemas, para entendimento, para atendimento, design de absolutamente tudo, engenharia, dados, vendas e modelos de negócios. Talentos figitais. Temos que investir em pessoas. E temos que nos organizar e reorganizar times, incentivos e processos de tomada de decisão para execução figital, que habilite colaboração ampla, integrando pensamento e execução figital em todo o negócio. É diferente da gente falar em omnichannel. Eu vou ter uma parte que é física, eu vou ter uma parte que é digital, eu vou ter uma parte que é social, eu vou ter um atendimento telefônico, eu vou mandar carta, eu vou fazer sei lá mais o quê, e vou ter placares na rua com QR Codes para as pessoas lerem. Isso só funciona se for pensado naquele espaço tridimensional onde não há diferença, pelo menos no começo, não há diferenças muito significativas se a pessoa está chegando em mim pelo espaço digital, pelo espaço social, ou pelo espaço físico, ou por uma combinação deles, ou começou uma transação em um e quer continuar no outro. Mas e para isso dar certo? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer 3 coisas. A primeira é que transformação vem do futuro. E vir do futuro é uma viagem. E é uma viagem muito diferente. Porque a gente tem uma ilusão que o tempo funciona assim. Ó. A gente vinha do passado e aí a gente chegou no presente, por alguma razão, né? Continuamos aqui até agora, então estamos no presente. E aqui no presente existe uma máquina
que não só consome passados, né, mas que escolhe futuros. Tem um conjunto de possíveis futuros que essa máquina poderia escolher para ir, e ela escolhe um e vai para lá. Mas não é assim que funciona. O que funciona é que há uma máquina chamada presente e ela consome uma outra coisa. Ela consome possíveis futuros. E um desses futuros, ou poucos desses futuros, consegue entrar ou vazar as barreiras dessa máquina e, ao tempo que é consumido como presente, vai imediatamente virando performance, vai virando responsabilização, vai virando padrão e vai virando passado. Um número muito grande de futuros que vem também para essa máquina, talvez até mais interessantes, a gente nem vê. E outros são tão rápidos que a gente nem veria, mesmo se prestasse atenção. O grande papel das lideranças transformadoras, que vão fazer a transformação dos negócios, de legados em negócios, dos futuros digitais, é estender o presente para o futuro e, lá do futuro, olhar para o presente e descobrir que hipóteses sobre possíveis futuros são minimamente viáveis para executá-las como experimentos de transformação do presente e do passado dos seus negócios, mas vindo necessariamente de uma prospecção do que é possível, e não um arranjo ou um rearranjo digital do que é o passado do negócio. Se a gente olhasse para essas lideranças e olhasse para um negócio qualquer, do ponto de vista do negócio em si, eu acho que negócios têm que passar 70% do tempo no presente. É lá que a gente está atendendo as pessoas. Eu acho que os negócios têm que passar 20% do tempo no passado, resolvendo problemas que continuam lá, que a gente não fez direito, ou que deu alguma coisa errada, porque tem esse sistema confuso e complexo do Brasil, a gente tem que dar conta desses passados aí. E o negócio, como um todo, como um negócio, ele tem que passar 10% do tempo prestando atenção dele no futuro, conectado ao futuro, porque parte do presente, de amanhã dele, vai vir desse futuro. E ele tem que estar se preparando para executar esse futuro aqui. Mas as lideranças de qualquer negócio têm que fazer uma outra coisa. Elas têm que passar 10% do tempo no presente, porque se o negócio precisa do líder no presente o tempo todo, é porque ele é uma gambiarra. Então a gente tem que estruturar o negócio para ele funcionar sem os líderes tomando todas as decisões da execução. O líder tem que passar 20% do tempo no passado, porque muita coisa do passado depende dele para resolver, mas ele tem que passar 70% do tempo trabalhando naquela máquina chamada presente, mas de prospectar futuros, de identificar possíveis futuros do negócio. Se não for assim, vamos voltar, é porque tem uma gambiarra e as lideranças estão na execução o tempo todo, e se elas saírem de lá, não funciona. Não tem processos, não tem padrão, não tem responsabilização, não tem métodos, não tem sistemas, não tem plataforma, é capaz de não sobreviver. O segundo ponto é que transformação não é só velocidade. A gente tem uma demanda para se transformar muito rapidamente, mas transformação é agilidade em todos os níveis. É a gente tomar decisões rápidas também. É a gente olhar para o mundo de tal forma que esse lado esquerdo, verde, do meu slide aqui, é pelo menos tão importante quanto o direito. Pessoas e interações são tão importantes e tão relevantes quanto processos e ferramentas. Soluções que resolvem problemas, mesmo que não façam parte do manual, são tão importantes quanto o manual de operações. Colaboração com os clientes é tão importante e relevante quanto negociação de contratos. E responder a mudanças é mais importante, na minha opinião, do que seguir o plano. Porque pode ser que o contexto tenha mudado depois que a gente escreveu o plano pela última vez. A esquerda é tão importante quanto a direita e, em tempos de mudança, e em tempos de mudança dramática, é mais relevante do que a direita desse quadro aqui para qualquer organização. É na esquerda que está o futuro. É na direita que está o presente. E, mais radicalmente, é onde está o passado. É onde a gente está tentando manter o passado funcionando no presente. O terceiro ponto é que, para competir em rede, a gente tem que ser rede de inovação. Não dá para fazer sozinho a maior parte das coisas que a gente precisa fazer para competir em rede.
E tem 3 bases para agir em rede. Primeiro é sair de controle de tudo para colaboração, criando plataformas abertas. O segundo é sair de otimização do que eu faço mais ou menos para interagir com os outros que fazem muito bem coisas que eu só faço mais ou menos, para que eles também interajam comigo usando as coisas que eu faço muito bem. Competição em rede exige que você faça muito bem algumas poucas coisas e use como parte da sua performance o muito bem que os outros fazem. E, obviamente, exige sair do valor para cada um, do valor para o ecossistema. Construir todos, ao invés de fazer só partes. Isso é óbvio que é um Lego que está sendo montado agora. E não é só você se conectar à rede. É muito mais complexo do que isso, porque a gente está construindo até o teclado para a gente escrever esse futuro. Todo mundo está fazendo isso. Então, a hora é de experimentar, de criar hipóteses e de testar e de fazer com que essas hipóteses sejam comprovadas ou não. Se forem comprovadas, a gente escala. São só 3 pontos, extremamente complexos, mas que todo mundo precisa fazer. E esses 3 pontos dizem também que a gente está numa ruptura. Se a gente precisa fazer isso, é porque a gente está numa ruptura. Mas essa ruptura não é um Big Bang de bits. Por que não é? Porque a gente está nessa ruptura há 50 anos. E nesses últimos 50 anos, especialmente nesses últimos 15 de transformação digital, desde 2006, a gente aprendeu muita coisa. Tem muita competência no mercado que sabe fazer muita coisa de transformação digital e sabe fazer bem. O que a gente tem que fazer é olhar para o futuro e criar uma estratégia para trazê-lo de lá para cá. Não é para a gente ir do presente para o futuro. Porque estratégia é em si um processo de transformação. Estratégia é o processo de transformação de aspirações, o que a gente quer ser, fazer ou ter, em capacidades, que são as competências e habilidades para a gente fazer o que a gente quer ter, ser, ou qualquer coisa que a gente defina. Esse processo depende de 3 fatores. Depende da gente levar em conta o tempo para fazer e o tempo de fazer. Onde que eu estou no tempo para começar a fazer isso agora? O que é o meu contexto temporal? E quanto tempo eu vou levar para fazer que parte que me torne minimamente competitivo para essa nova construção de capacidades, competências e habilidades para realizar aspirações. Exige que a gente leve em conta o espaço, onde é que eu estou competindo como mercado e que espaço eu quero ocupar. Exige que a gente leve em conta a escala, qual é o impacto que eu quero criar com a minha estratégia. Eu e André Neves escrevemos um texto inteiro na MIT Sloan Management Review sobre isso. Ele está grátis nesse QR Code aqui, é só vocês pegarem o QR Code para lá. E é um texto sobre cultura e estratégia, onde a gente discute que cultura não come estratégia no café da manhã, porque estratégia, tratada como processo de transformação da cultura, inclusive, é cultura dos negócios. Eu acho que os negócios que vão sobreviver à transformação digital são aqueles que vão transformar sua cultura com uma estratégia de transformação, e em particular de transformação digital, para aquele mundo digital que eu descrevi antes, dos espaços físico, digital e social, articulados, orquestrados em tempo quase real. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado e boa noite a todos, e muito obrigado pelo apoio às ações do Amigos no Sertão. E o QR Code está bem aqui do lado. Aliás, está bem ali do lado. Esse é o QR Code para a gente contribuir para as ações do Amigos no Sertão nas regiões. Palestra incrível de Silvio Meira, hein, minha gente? Foi demais. Então, hoje a gente está encerrando aqui o primeiro dia, que é dia de abertura, e quero já convidar vocês para amanhã, para o segundo dia, por falar, que agora essa palestra foi incrível, né? Silvio Meira falando sobre a transformação digital do mercado imobiliário. E amanhã teremos, a partir das 9 horas da manhã,
de 9 às 10, Ciclo Imobiliário e Atual Economia, com o João Arthur Almeida, que é analista e gestor da carteira da Garim Investimentos e sócio da Slice Investimentos. Das 10 às 2h30, estande de vendas e praça de alimentação. Lembrando que o House é um dos nossos apoiadores, então vamos ter um cupom de desconto exclusivo para quem estiver no evento. Então, é um evento que é virtual, mas a gente tenta trazer o mais real e próximo possível. Como foi dito por Silvio, né? Estamos vivendo uma experiência nova, né? A transformação digital na veia. Então, o nosso evento é isso. 2h30 da tarde até as 3h, oportunidade de negócio. 3 às 3h30, rodada de negócio, 4h. Também começa a mesa redonda, às 4h, 4 às 5, com o tema Tecnologia impactando a jornada de compra de imóveis. Então, teremos Sandy Coutinho, que é o CEO e fundador da Marta Inteligência Imobiliária, também investidor e conselheiro no expoimóvel.com e no Robô Livre. Marcelo Belotti, CEO da Movem Imóveis e sócio da 4Z Investimentos, e Tiago Donato, que é o CEO do Expo Imóvel, empresário e também investidor anjo. Às 5h, das 5 às 5h30, teremos uma palestra teremos oportunidade de negócio na QGDI. E às 18h30, Moura do B, com o tema Crescimento do Mercado Imobiliário. Então, temos palestras das 6h30 às 20h, falando sobre investimentos com Écio Costa, que é economista, né, professor da UFPE, e também colunista da CBN Recife. E trazendo ainda esse clima do virtual com o real, não poderíamos deixar de ter, além do happy hour, uma atração musical. Então, já adiantando que teremos, nos próximos 3 dias do evento, teremos atrações musicais. Então, vamos encerrar amanhã com SMD Jazz Trio. É um trio de música instrumental das 8 às 8h30. Então, esperamos vocês amanhã, nesse segundo dia do evento. Vocês viram que a programação está realmente incrível. Então, amanhã é apenas o segundo dia, né? Ainda teremos a sexta-feira e teremos o sábado. Espero vocês amanhã, então, na abertura, no Expo Imóvel Summit 2021, como eu falei no início, às 9h, com a palestra de João Arthur Almeida, falando sobre ciclo imobiliário e atual economia. Então, convide quem não pôde comparecer hoje, convide para se inscrever, que ainda dá para se inscrever no evento, né, para acompanhar os outros dias. Então, www.expoimóvel.com/summit. Inscrições gratuitas. É isso aí. Esperamos vocês. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigado.